Aleluia, Jesus. Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor Jesus. Obrigado, meu Senhor. Aleluia, por estarmos aqui, Senhor, nesta noite. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que é a Tua mão que nos sustenta, que é a Tua mão que está conosco, que é a Tua mão que nos guarda, que é a Tua mão que trabalha. Eu te peço, meu Senhor da glória, neste momento, que o Senhor trabalhe nas causas, que o Senhor toque nos corações, que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar. Os nossos ouvidos estão abertos para receber a palavra do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que nesta noite Deus tem uma palavra para o nosso coração. E o Senhor falava comigo e o Senhor dizia: tem coisas que acontecem que estão fora do nosso controle. E muitas das vezes a gente se pergunta o porquê com nós, não é? Às vezes tinha tanta pessoa, mas porque eu fui a contemplada. E quando o Senhor me deu essa palavra do vale e a mesa, o Senhor falava ao meu coração sobre os vales que nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, passamos. É muito vale para nós chegarmos até a mesa. E esses vales são dolorosos. Esses vales são vales que a gente pensa que não tem um fim. Mas nós sabemos que todo vale, ele tem fim. É só uma fase e vai passar. Eu quero te dizer que assim como tem o tempo de chorar, também tem o tempo de sorrir. E eu quero dizer para você que o tempo de sorrir está chegando na tua vida. O Senhor é Deus que muda situações. O Senhor é Deus que muda cativeiro. Ainda que pareça que você está vivendo aprisionada, ainda que pareça que você está vivendo dentro de uma prisão, eu quero te dizer que o Senhor, Ele é especialista em mudar situações, em mudar, aleluia, cativeiros. E o Senhor te trouxe aqui hoje para tu ouvir e para dizer que o teu vale, ele vai florescer e que você não vai permanecer nele para sempre. Eu sei que tem angústias, eu sei que tem momentos que é de se desesperar, porque como nós somos seres humanos, aleluia, muitas das vezes a nossa carne, ela quer falar mais alto do que o Espírito. Mas para nós silenciarmos a nossa carne, nós temos que orar, porque só assim nós silenciamos ela, ou seja, matamos ela, para que o Espírito vivifique. E eu quero dizer para você, existem gaiolas de vales que o Senhor está abrindo hoje, para que você saia de dentro dele. Aleluia. Porque o Senhor vai mudar. Aleluia. O Senhor vai transformar. Aleluia. Este cativeiro. Aleluia. O Senhor vai mudar essa situação. E você vai sair de dentro dessa prisão. Aleluia. Que te prende. Que te paralisa. Aleluia. Porque muitas das vezes você se sente como se tivesse, aleluia, encurralada. É como se você estivesse dentro de um quarto que não tem porta. E você olha para um lado e para o outro. E você não tem, aleluia, saída na sua vista humana. Aleluia. Mas eu quero dizer para você
que nós servimos a um Deus que Ele abre portas aonde não tem portas. Ele traz à existência o que ainda não existe no mundo físico, para dar vitória a quem Ele quer. Você não serve a um Deus, aleluia, que não faz. Você serve a um Deus que faz. E Ele lhe trouxe aqui para que você saiba que Ele vai fazer. Ele diz, eu vou fazer. Vai haver mesa preparada diante, aleluia, de pessoas que lhe humilharam. Vai haver honra e lugar de destaque na presença de quem, aleluia, te humilhou. O Senhor diz, sou eu o Senhor, que cumprirei porque velo para cumprir a minha palavra na tua vida. E ela acontecerá. Você só precisa crer, guardar a palavra no seu coração e não duvidar daquele que te prometeu, ainda que aos seus olhos pareça distante. Porque tem coisas que você olha e você diz assim, Senhor, é tão distante para mim. Aleluia. É fora da minha realidade. O que Deus vai fazer é fora da sua realidade mesmo. Aleluia. Porque é milagre. É o sobrenatural que será ativado na tua vida. Porque o Senhor diz para ti, o sobrenatural será ativado na tua vida. Quando o Senhor promete às mulheres da Bíblia que elas iam ter um filho, elas eram estéril, ou seja, não podia. Quando Deus faz uma promessa para você que é fora do seu alcance, fora da sua realidade, é porque não é você que vai fazer acontecer, é Ele. A única coisa que você precisa fazer é acreditar na palavra que foi liberada. Porque se você tem uma palavra, você tem tudo. Se você tem uma palavra da parte de Deus, você tem tudo. Lembre-se, a palavra, aleluia, é dele. E por isso ele faz cumprir essa palavra. Porque não é tua, não foi o homem, foi ele quem prometeu. E se ele prometeu, ele é fiel para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que você pede, do que você imagina. Aleluia. Porque ele é Deus de realização. E o Senhor diz, vai haver comemoração. Vai haver comemoração de algo, aleluia, que será cumprido na tua história. Orecaia sobre derebas. Tem uma data. Raia sobre calabás. Determinada. E o Senhor diz que antes dessa data, Ele vai fazer, aleluia, e vai haver comemoração, porque Ele é Deus. Eu tô falando um pouco devagar e mais rouco, que eu tô com minha garganta doendo. Amém? Glória a Deus. Enquanto eu falava sobre realização e sobre data, o Senhor me mostrava, aleluia, uma data. Glória a Deus. E o Senhor é Deus, que quando Ele determina que aconteça algo, acontece. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Você não tem confiado, aleluia, no homem. Você tem confiado naquele que tem o poder sobre o homem. E o Senhor diz assim, eu sou Deus que muda o tempo.
Eu sou o Deus que muda o tempo. O Senhor para, o Senhor muda. O Senhor dá basta. E existem situações que o Senhor vai dar basta. Existem situações que o Senhor vai fazer com que elas cessem. Ou seja, finalize. Terminem. Oreia, sore, calabás. E quando eu falo que vai ter situações que vão se findar, que Deus vai fazer com que elas, aleluia, se findem, com que elas terminem, eu via como se fosse um ciclo. Sabe, um ciclo? Um ciclo mais ou menos assim. Tem coisas que parece que a gente anda dentro de ciclos que nunca tem fim, que nunca termina, que nunca se acaba. Só que, enquanto eu via um ciclo, eu via como se uma mão partisse aquele ciclo ao meio. E eu via como se fosse um basta, um término, aleluia, de um ciclo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é o Deus que inicia. E o Senhor é o Deus que termina. O Senhor é o Deus que começa. E o Senhor é o Deus que finaliza. Tem coisas que são doloridas, mas que vão ser finalizadas. Aleluia. Então tem algumas coisas na tua vida que elas vão acontecer. Aleluia. E elas começarão a acontecer de repente. Pode guardar aqui essa live. Elas vão começar a acontecer de repente. É como se você fosse viver a sensação do que vai acontecer. É como se você fosse viver vários anos dentro de alguns meses. E não se assuste com isso. Porque você vai olhar e você vai dizer assim, nossa, tudo que era para ter acontecido durante todo esse tempo, parece que está acontecendo agora. Orai, assoreca. O Senhor diz assim, estou eu, aleluia, movendo. Estou eu movendo. Eu vejo como se o Senhor estivesse mexendo em coisas. Que elas estivessem paradas. Como é que eu posso dizer para você o que eu estou vendo? Para que você entenda. Deixa eu explicar aqui. Para que você entenda o que eu estou vendo. É como se tivesse uma mesa aqui na minha frente. Uma mesa com o tampo branco dela. Só para você ver o que Deus está me mostrando, para que você entenda. E em cima dessa mesa, não tem aquelas pecinhas que as crianças brincam, que elas vão montando de encaixa? Eu vejo como se fosse várias peças em cima da mesa. Só que peças sem movimento. Aleluia. E eu vejo como se uma mão movimentasse aquelas peças para direcionar elas para o lugar que elas devem estar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eu vejo em visão, é como se estivesse aqui na minha frente. E eu vendo aquilo ali, aquela movimentação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor fala e o Senhor diz assim, vou eu, aleluia, mexer. Orarra sobre calabás.
O Senhor diz: vou eu mexer. Vou eu fazer. Vou tirar da onde não é para estar, para colocar onde é para ser. Oraia, sorre, calabás. E tu me pedistes para mudar algumas coisas. E digo para ti que eu ouvi, aleluia, a tua oração. Vai haver um movimento. Orai, derei, decamar, sobrecai. Aonde a minha mão vai entrar para desenrolar. Orai, sobrecai. Tem coisas que não saía do lugar. Orecamar, xarabahats. Mas que vão sair. Porque a mão do Senhor é quem vai mexer. É a mão do Senhor quem vai fazer. Tu chegou aqui hoje para tu ouvir uma resposta da parte de Deus. E Deus manda dizer para ti. Tu sai com a resposta. Só entenda o que eu falo. Orabá, sobrecá. Eu não mudo, continuo sendo. Eu velo para cumprir a minha palavra. E o que eu falo vai acontecer, diz o Senhor. Enquanto eu entregava, aleluia, essa visão que Deus me dava, o Senhor me dava outra visão, só que agora diferente. Aleluia. E eu quero que você escute o que o Senhor fala. Você já viu aquele imã? Aqueles imã que gruda as coisas e elas não saem do lugar? Eu via como se peças, agora peças diferentes, não eram mais essas mesmas peças, tivesse em cima da mesa e debaixo da mesa tinha um imã segurando essas peças para que ela não movesse, aleluia, do lugar. E o Senhor me mostrava e eu perguntava ao Senhor: que coisa estranha, Jesus. E o Senhor disse para mim: você está vendo a paralisação? Você está vendo o imã que está segurando? Porque não está se mexendo por causa do imã. Se tirar o imã, começa a mexer. E o Espírito Santo do Senhor falou ao meu coração e disse: o imã representa, aleluia, a paralisação que o mundo espiritual tem uma influência sobre o que está preso. Representa a influência do que prende, do que segura, do que amarra. Arabarra sobre calabás. Mas existe um Deus que não deixa nada oculto que não seja revelado. E quando o Senhor denuncia, é para que caia por terra. Quando o Senhor mostra,
para desfazer e para mudar. E toda a influência de paralisação que estava sobre a tua vida, em nome de Jesus, está sendo agora quebrada. Porque o Senhor é quem desparalisa o que estava paralisado. Já caiu por terra, porque foi denunciado no mundo espiritual. Rabaia sobre camarras. Toda atuação que prendia já soltou. Oraga sou yadarabas. Ramandui erra sobre caia daia sempre. Tá muito forte. Oraba sobre derra sempre. A visão hoje. Oraba sobre cai. Eu vi agora, como se fosse muitos papéis amarrados com uma espécie de cordas pretas. Papéis, eles dobrados para você ver como tá. Aleluia. Porque é como eu estivesse aqui vendo. Arabá sobre calabás. Arabá xere arabás. E eles todos ali amarrados. Como se fosse vitória, bênçãos, liberações, sabe? Causas. E sabe quando você vê um bolo? Tudo amarrado, um monte de papel, como se fosse um bolo de papel, tudo amarrado, com cordas pretas, nitidamente. Deria camanaya sobre calabás. Harabá sobre anaya sobre cai. Mas em nome de Jesus, nós cremos que agora, quando o Senhor mostra, Ele mostra para que seja solto, livre. E se tem algo que pertence a mim, que carrega o meu nome, que carrega o nome das minhas irmãs que estão aqui, e que está amarrado, arabá sobre decai. Se pertence aos meus irmãos que estão aqui, se leva o nome deles, se está amarrado, em nome de Jesus, que seja solto. Porque o inferno não tem poder de amarrar, de prender, de segurar o que carrega o meu e o nome, aleluia, dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, que toda influência que veio para prender seja liberada agora. Aleluia. Sobre as nossas vidas, todas as bênçãos. Aleluia. Tudo que é para ser entregue a nós, seja solto agora em nome de Jesus. Eu ordeno. Seja solto agora. Arabaraba sobre calabás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que vocês pudessem contemplar o que o Senhor mostra. Sabe quando você vê torando? Arama, xere, quebia. Quando se ora, você vê como se aquelas cordas começassem a torar. Oreia, xarabarabás. A liberação. Orabaraba sobre derebaraba. A liberação. Porque eu creio que hoje foi liberado
Orearabás, orecalabás. O que pertence a você, o que pertence a mim. Em nome de Jesus, tu vai sair daqui de posse de vitória, com o que é teu, aleluia, nas tuas mãos. Porque o Senhor é Deus que devolve. Tem pessoas que estão aqui que perderam. E eu vejo o nome prejuízo. Orabás, orecalabás. Ó, tô aqui. A palavra tá aqui para mim ler. Mas eu preciso entregar. O que Deus está me mostrando, você não me esqueça. Se eu deixar para depois, eu me esqueço. Então eu prefiro entregar e depois eu leio aqui a palavra. Eu vejo como se fosse um nome prejuízo. Orabassore calabás. E tem mais ou menos 5 meses, porque eu vejo, aleluia, o número 5. 5 meses para trás. Arabassobrederebas. Que vem numa sequência de perdas. Orabacabarabassobrecalabas. E de prejuízos. Oriarabassobrederebarabas. Mas eu via, aleluia, o nome devolução. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Devolução. O Senhor diz, eu vou devolver. Eu sou o Deus que entrego. Eu sou o Deus que devolvo. Eu sou o Deus que dou de volta. Oh, rabarabassuri ederebas. Ramanto que managasseri arabas. E se tu crer, tu vai receber. Aleluia. Da parte do Senhor. Porque Deus vai devolver. O Senhor vai restituir. O Senhor vai colocar na palma da tua mão. Oh, rabassou de calabás. E quem pensou que era teu fim, aleluia. Quem pensou que não tinha jeito mais para você, quem disse que era o final, não entende os começos do Senhor. Oh, aleluia. Porque não é fim. Vai haver continuidade. O Senhor manda dizer que não é fim. Vai haver continuidade. Aleluia. Eu vejo o Senhor tirando uma pedra que foi colocada. Aleluia. E o Senhor diz assim, eu sou Deus que vou tirar a pedra para dar continuidade. Oh, aleluia. Eu sou o Deus que vou tirar a pedra para dar continuidade. Decretos foram lançados sem que tu saiba.
pessoas entre si se comunicaram. Aleluia. Mas o Senhor manda dizer que aonde o homem colocou um ponto, Deus coloca uma vírgula. Porque o Senhor diz assim, não acabou. Aleluia. Não acabou, diz o Senhor. Ainda que penses que acabou, que não tem jeito. Aleluia. O Senhor diz, tem jeito, não acabou. Porque quem vai fazer sou eu. E o Senhor ainda diz assim, o caso terá uma grande reviravolta inesperada. Oh, aleluia. O caso terá uma grande reviravolta inesperada, diz o Senhor. O Senhor diz assim, e muitos vão se surpreender. Tem gente que não vai acreditar. Porque viu a tua situação. E quando vê a posição, aleluia, só vai acreditar porque vai ver. E o Senhor diz, eu não me esqueci de você. Não. O Senhor diz, eu não me esqueci de você. Enquanto você acha que não vai ser lembrada, enquanto você acha, aleluia, que não vai sair, aleluia, de dentro dessa situação eu já tenho preparado tudo para que você, aleluia, receba da minha parte o que eu tenho para ti. Porque a promessa que eu fiz com você, ela se cumprirá. Eu velo para cumprir a minha palavra. Aleluia. E para fazer conforme o que me apraz, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Você vai entender agora. A babá de Mefibosete, aleluia, derruba ele. E por causa da queda, ele fica aleijado de seus pés. Mefibosete estava na cidade, na terra de Lodebar. Uma terra que muitos chamava esquecimento. Uma terra que para ele era de humilhação e de dor. Mas ao mesmo tempo existe um cuidado de Deus para com a vida de Mefibosete dentro desta terra. Porque quando Deus nos coloca, segundo Samuel 9, quando Deus nos coloca dentro, aleluia, de uma terra, ainda que ela seja
uma terra de sofrimento, de dor, de esquecimento. O Senhor, Ele cuida de nós dentro dela, porque Ele não nos abandona. E a Bíblia vai dizer que certo dia, Davi se lembra de uma aliança, de uma promessa. E ele pergunta se existia alguém da casa de Saul, para que ele pudesse abençoar, ou seja, restituir. Davi era o rei. Aleluia. E existe uma promessa sobre a tua vida, de restituição. Essa promessa, essa aliança, Davi tinha feito com um homem, com seu amigo, Jonatas. E a promessa quem fez a você foi o Senhor. Nós vemos um homem que fez uma promessa, cumprir a promessa. Homem. E você acha que Deus, que é Deus, que fez a promessa a você, não vai cumprir? Aleluia. Ele vai cumprir o que ele te prometeu. Pode se passar o tempo, pode se passar os dias. O Senhor não esquece daquilo que ele te prometeu. Ainda que eu e você se esqueça, o Senhor não se esquece. Aleluia. E Davi manda chamar Ziba. Aleluia. E pergunta a Ziba. Aleluia. Se ainda existia. E tinha. Só que Ziba coloca o defeito de Mefibosete na frente. Aleluia. Porque muitas das vezes vai ter pessoas que vai ter a oportunidade de falar de nós de bem, mas não vai falar. Tem pessoas que vai ter a oportunidade de falar coisas boas, mas o caráter dela é um caráter corrompido. E nós temos que estar preparados. Porque o que ela fala de nós, ela não está falando de nós, ela está falando dela. E quando nós entendemos isso, que quando uma pessoa ela lança algo de nós, ela está se referindo a ela, que é uma projeção. Aí nós entendemos que aquela pessoa de fato não está falando da gente, mas está falando dela mesmo. Então, de alguma forma, ele surgiu como impedimento. Mas nenhum impedimento que surgir vai permanecer. Sabe por quê? Porque não é o que fala de você. Não é o que diz ao teu respeito. Não é o que pensam. Mas é aquilo que o rei tem no coração de fazer. E o que o rei tem no coração de fazer será feito. O que Ziba disse sobre Mefibosete não anulou a promessa. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você o que dizem ao teu respeito. Não anula a promessa. O que falam de você não anula o que eu já projetei para ti. Vai se levantar muitos Zibas. Vai se colocar de pé muitos para tentar atrapalhar. Mas todavia o que eu projetei
de fazer para contigo, eu, o Senhor, vou fazer. Ninguém muda o que eu determino. Ninguém muda o que eu quero que aconteça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo, aleluia, 4, de 2 Samuel 9, Davi pergunta onde ele está. Na casa de Maqui, aleluia, na cidade de Lodebá. Você vê que quando Davi pergunta, o endereço é passado. Quando Davi pergunta, o endereço é passado. Ei, o Senhor conhece teu endereço. O Senhor sabe a terra em que tu se encontra. E ainda que ele quisesse de alguma forma atrapalhar, não consegue. Não vão conseguir o que querem, diz o Senhor. Deus vai desfazer o plano. O Senhor vai desfazer o plano. Aleluia. E daí ele manda buscar. E ele se apresenta. E o interessante de tudo é que há uma restituição. Porque o Senhor é Deus que restitui. O Senhor é Deus que entrega, o Senhor é Deus que devolve. E o Senhor diz assim, tem coisas que vêm para a tua mão. Oh, eu sei que quando a mudança chega, o medo bate. É. 2 Samuel 9, versículo 7. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertencem ao seu avô Saul. E você será sempre bem-vindo à minha mesa. Não fique com medo. Quando a mudança chega, o medo bate. Isso é normal. É normal. Porque é algo novo. Nós só não podemos estar refém ao medo. Aleluia. E o que estava acontecendo na vida dele trouxe medo para ele. Eu quero lhe dizer. O Senhor tirou Mefibosete lá de Lodebá, trouxe para o palácio. Tirou Mefibosete da vergonha, trouxe para honrá-lo. Oh, rabarraçouredeba. Quando o Senhor manda buscar, quando o Senhor manda trazer, Ele manda buscar, Ele manda trazer para honrar. Não resista ao novo. Não tenha medo da mudança. Oh, rabarra sobre calabarras. Não resista ao novo. Não tenha medo da mudança. Porque tem muita coisa que vai acontecer na tua vida. Que de você, olha, presta atenção. Tem muita coisa que vai acontecer na tua vida que de você vai requerer coragem. É. De você vai requerer coragem. Ele poderia ter fugido. Mas tem coisa que nós precisamos. Aleluia. Enfrentar para viver. Oh, rabá, sorecalá.
E agora Davi restitui. Agora Davi entrega, Davi coloca na mão. Davi tranquiliza o coração. Porque quando as coisas começam a mudar, Deus começa a tranquilizar o coração. Para que você não tenha medo. Oh, aleluia. O Senhor lhe trouxe aqui para dizer para você, não precisa ter medo. Oh, não precisa se angustiar. Oh, eu trago tranquilidade para o teu coração. Eu trago tranquilidade. Oh, para tua alma. O endereço dele é alterado. Sai de Lodebar. Aleluia. Deus é o Deus que altera endereço. Deus é o Deus que muda. O Senhor é o Deus que, aleluia, faz acontecer da noite para o dia, do dia para a noite. Num piscar de olho, no já, no agora. Ele não estava esperando. E de repente tudo mudou. Oh, meu Deus. Ele não estava esperando e de repente tudo aconteceu. Tem gente que não está nem esperando mais. Tem gente que não está nem aguardando mais. Mas o Senhor não esquece. Davi, que era um homem, aleluia, não se esqueceu. Imagina o teu Deus. Aleluia. Ele não se esquece da promessa, ele não se esquece de você. Eu não sei qual é a tua Lodebar. Eu não sei. Eu não sei qual é a tua Lodebar. Mas eu quero te dizer que os teus dias dentro da tua Lodebar estão contados. Que o Senhor vai te tirar de dentro dessa Lodebar onde você se encontra. Aleluia. Não é qualquer pessoa. É o Senhor. Não é qualquer um, é o Senhor. Quando Mefibosete foi tirado de Lodebar, aleluia, o rei manda buscar com carruagem. Eu quero lhe dizer, é de cabeça erguida, é de sorriso nos lábios. Oh, meu Deus, que você vai sair. É de cabeça erguida, é de sorriso nos lábios. Porque o Senhor diz assim, eu lembro. Oh, o Senhor diz, eu não me esqueço. Oh, o Senhor diz, ei, eu me lembro. Me lembro da promessa. Me lembro da promessa. Me lembro do que falei. Me lembro do que te disse. Aleluia. Você vai sair de Lodebar. E sou eu, o Senhor, que vou te tirar. Aleluia. Sabe o que o Senhor me mostrava aqui agora? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só para você ter noção do que eu via, eu vou explicar para você. Aleluia. Para você entender e compreender
que eu quero que você entenda. Eu quero que você compreenda. Não tem quando você abre uma porta. Não tem quando você abre uma porta e você entra para dentro. Aleluia, seja da casa, seja de uma loja. Você tá ali, aí você abre e adentra. Foi essa cena que eu vi, em visão. Como se a porta estivesse abrindo e alguém adentrando. Aleluia. Como se a porta estivesse abrindo e alguém adentrando. Eu quero lhe dizer, você vai adentrar pela porta que Deus abriu para você. Você vai adentrar pela porta que Deus abriu para você. Não vai ter ziba que impeça. Não vai ter ziba que se levante. O que Deus abriu para você é para você. Ainda que queiram colocar a mão. Ainda que queiram, de alguma forma, manipular. Porque quando Ziba fala de Mefibosete, ele de alguma forma queria manipular Davi. Está repreendido todo espírito de manipulação. Está repreendido em nome de Jesus. Porque tem gente que quer manipular o outro. Tem gente que quer colocar a mão. Tem gente que não quer deixar. Por conta de inveja. Por causa dos espíritos ruins, dos demônios. Que dá brecha e ilegalidade. Porque é demônio mesmo. É o cão. Dá brecha, o inimigo monta. E faz de cavalo. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que não tem para espírito de manipulação. Aleluia. Porque, aleluia, Davi não deixou ser manipulado. E eu quero dizer que quem estava tentando manipular não vai conseguir manipular. Não vai conseguir, aleluia, fazer o que querem. Porque Deus não vai permitir. O Senhor não vai permitir. Oh, aleluia. O Senhor não vai deixar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Descanse seu coração. Porque quem faz é Deus. Aleluia. Você achou que era o fim. Mas era Deus mudando a rota. Porque o Senhor chega para mudar a rota onde a gente pensa que é fim. O Senhor chega para alterar. E confunde ainda o inferno. Confunde o inferno. Porque quando pensa que tu tá num caminho, o Senhor já alterou a rota e botou tu no outro. Oh, aleluia. Já colocou tu no outro pra quê? Aleluia. Para confundir aqueles que, aleluia, armam contra ti. Tramam contra ti. Aí o Senhor altera. Aí diz assim, aqui não pega, aqui não pega, aqui não pega. Por quê? Porque aqui eu vou livrando. Eu vejo Deus abrindo vários caminhos. Eu vejo o Senhor abrindo vários caminhos. E o Senhor diz assim, alterações. Aleluia. Porque vai ter várias opções.
Como é que eu posso explicar aqui para que você entenda o que eu estou vendo? Aleluia, Jesus. Eu vejo vários caminhos. Glória a Deus. Eu vou só botar aqui para você ver como é que a visão que eu estou vendo de vários caminhos. Só para você entender. Dá para ver? Aleluia. Pronto, pois é exatamente aí essa visão que Deus está me dando. Para que você veja só que é caminhos abertos. Aí o Senhor diz assim, esses caminhos, aleluia, representa várias opções. Porque o inimigo vai tentar interferir nua, mas Deus vai te dar várias. O Senhor diz, sou eu quem faço. Aleluia. Vai ter várias opções da parte de Deus, viu? Aleluia. Porque o Senhor diz para você, do vale à mesa. Deus está preparando a tua honra. Na frente de quem te feriu. Ziba vai trabalhar para Mefibosete. Aleluia. Ziba tem que ver Mefibosete honrado. Aleluia. Ziba não queria mais ver. Do vale à mesa. De Lodebar ao palácio. Sabe quem faz? É Deus. E o Senhor está dizendo, ei, eu vou preparar na frente de quem feriu. Vou preparar na frente de quem não queria que acontecesse. Arabaia sobre calabas. Eu sou o Senhor. O Senhor diz, não vai ter vergonha não. Envergonhados e confundidos serão aqueles, aleluia, que pelejam contra ti. Eu, o Senhor, vou reduzir ao pó, a nada. Como coisa que não é nada, assim farei. Orabá, sobrecalabá. A recompensa vem da minha mão. É da mão do rei. Rica labaxeta. Pra tua mão. É da mão do rei pra você. É da mão do rei pra tua casa. É da mão do rei pra tua família. Rabaxerecalabá. Tá preparada para tu ver a mudança do vale para mesa? Não é qualquer mesa, não, mesa do rei. Aleluia, não é qualquer lugar, não, é palácio. Teu endereço será alterado. Oh, rabax. Sai. Aleluia, de Lodebar. Deus muda geograficamente de lugar. É. Oh, rabacabarra, soura. Eu pego daqui, boto pra lá, pego de lá, coloco pra lá. Oh, rabaia, sobre calabarabá. Porque eu trabalho com mudanças. Oh, rabacheia narabá. Eu trabalho com mudanças, diz o Senhor. Vou eu mudar, vou eu alterar, vou eu fazer. Vou eu transformar. Aleluia. Vou eu restituir, vou eu devolver. Oh, rarabá, xerererebás. Vou eu colocar nas tuas mãos. Porque eu sou o Senhor que faço. Amém? Glória a Deus.
Até aqui Deus me passou.